Vocês dão um toque aí se o áudio travar ou se fizer qualquer outra coisa, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar início aqui a essa segunda parte que a gente vai ver. Então, a gente vai terminar o Scrum, tá? Que a gente tinha dado início na parte da manhã, tá? Então, já tá tudo ok? Tá todo mundo vendo a minha telinha aí? Tá de boas? Yes ou no? Amém ou misericórdia? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Vamos lá. Tá. Então, para a gente finalizar aquele conteúdo que a gente viu pela manhã, do Scrum, né? Tem até algumas perguntas que eu vou pedir que vocês peguem essas perguntas posteriormente, a gente vai fazer uma atividade, tá? Com relação à reflexão, para a gente entender o seguinte questionamento, tá? A melhor abordagem de para desenvolvimento de software, metodologias ágeis, tá? Que de uma forma bem Scrum, tá? Projetos gerenciados com ágil, como é possível? Gerenciamento ágil para qualquer tipo de projeto, né? Ele tem construção de edifícios, aviões, robôs. Isso é possível? E como que é possível? Oi. Se não desligar a câmera, não melhora o áudio, não? Sei lá. Travou, foi? Deixa eu desligar aqui a câmera. E agora, melhorou? Pronto. Relativamente tá melhor. Vai dar certo, pessoal. Estão instalando aqui fibra ótica na frente da minha casa e agora, se Deus quiser, vai melhorar a internet. Vou contratar outra. Então, o que eu estava falando para vocês é que essas reflexões que eu coloquei aqui, a gente vai responder elas como uma forma de atividade, tá? E aí, aqui a gente pergunta, né, qual é a melhor abordagem para desenvolvimento, né, de gerenciamento para desenvolvimento de software, né, conduzido por metodologias ágeis, certo? Grandes projetos podem ser gerenciados de forma ágil? Como é possível? É confiável? E aí, o gerenciamento ágil para qualquer tipo de projeto é possível? Construção de edifícios, aviões, robôs? Então, a gente vai fazer essas reflexões, tá? E vocês vão me responder isso como forma de atividade, tá? Daqui a pouco, tá? Mas agora a gente vai dar continuidade aqui. Então, considerações finais com relação ao manifesto ágil, certo? São parte de alternativas, né? Que elas buscam a melhor capacitação dos indivíduos nas interações, documentações que ajudam as pessoas a entenderem o software mais complexo, sabe? Negociações de contrato, né? Seguir um plano. Então, basicamente, o manifesto ágil, ele tem essas características, tá? Abordagens possuem pontos positivos e negativos, né? Então, elas partem de pressupostos diferentes, né? Não pode coexistir e conviver bem em um mesmo ambiente, certo? E é necessário buscar o equilíbrio avaliando riscos, né, com planejamento e em busca da agilidade também, tá? Então, era só uma partezinha final do Scrum, mas que de fato e viés mesmo eu queria que vocês pegassem esses 3 pontos de reflexão. O slide está aí no Classroom, quando a gente finalizar aqui a aula, no final eu vou dar as instruções para a gente trabalhar isso de forma de atividade, tá? Então, sobre o Scrum era isso, tá? Então, agora a gente vai ver outro carinha aqui, certo? Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse outro material é um material bem rápido, que a gente vai ver um pouco sobre o processo do RUP, né? Rational Unified Process, né? Processo unificado da racional, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Por que a gente vai ver esse RUP aqui? Tá? Bem mais resumido, certo? Mas por que a gente tem que ver? Porque no final, a gente tem que construir, em um dos nossos documentos, a gente tem que construir um gráfico dessa forma aqui, tá? E aí, para a gente entender esse gráfico, certo? E descobrir onde que está o workflow desse gráfico, a gente precisa entender como é que funciona o RUP, tá? Então, isso daqui já é uma forma, já é um dos pontos que a gente vai ter
no documento, se eu não me engano, de visão, que a gente vai ter esse gráfico, vocês vão ter que fazer, tá? Então, a gente precisa ver um pouco sobre esse hub, tá? Então, a nossa atividade da tarde, né, que vai ser a união das duas disciplinas, vai ser aquelas reflexões, certo? E eu trouxe um texto também para a gente ver, certo? Que é um exemplo prático de Scrum, né, de uma campanha de marketing, tá? Então, vocês vão fazer uma leitura desse material, tá? Desse textozinho, e vão me fazer uma síntese com relação a isso, tá? E aí, em cima daquelas reflexões, a atividade hoje ela vai ser um pouco diferente do que eu costumo passar aí no Classroom. Tranquilo? Beleza para vocês? Deu para entender aí, Alan? Tá de boas? De boa, de boa. Eu não entendi a atividade, Felipe. Explica de novo, por favor. Como é, Damiris? Eu não entendi o que é fazer nessa atividade. Pode explicar de novo, por favor? Daqui a pouco eu vou explicar novamente, no final da aula, tá? E aí vocês vão fazer algumas questões reflexivas, vão ler um texto que eu deixei já no Classroom, um texto no Word, que é um exemplo de utilização do Scrum, e vão fazer uma síntese em cima disso. Mas eu explico no finalzinho da aula, tá? Então, vamos aqui. Write an Unified Process, certo? Então, o que é o RUP, né? O RUP, ele é um processo, né? Proprietário da engenharia de software, ou seja, totalmente originado dentro desse processo de criação, tá? Que foi adquirida foi criado pela Rational Software Corporation, né? Adquirida pela IBM. Então, esse RUP, né? Ele ganhou o nome de IUP IBM, certo? Por conta da IBM ter comprado, tá? Fornece técnicas às equipes de desenvolvimento de software, objetivando o aumento da produtividade. Olha, pessoal, isso aqui é o que a gente sempre quer buscar. O aumento da produtividade. Seguindo uma abordagem prescritiva. O RUP se baseia no paradigma de orientação a objetos e é projetado e documentado utilizando notação UML, né? Para ilustrar processos em ação, tá? Então, é um processo considerado pesado e preferencialmente aplicável a grandes equipes de desenvolvimento de grandes projetos, certo? Então, porém, o fato de ser amplamente customizável torna possível que seja adaptado para projetos de qualquer escala. Para a gerência desse projeto, né, o RUP provê uma solução disciplinada de como analisar tarefas e responsabilidades dentro de uma organização de desenvolvimento de software. Então, resumindo tudo, o que o RUP vai fazer é fazer essa análise das tarefas, né? Vai verificar as tarefas e as responsabilidades dentro dessa organização, beleza? E aí, o RUP ele se baseia em 4 P's, né? Pessoas, projeto, produto e processo, tá? Então, se esses 4 carinhas aqui estão de boas, então é sinal de que o RUP está sendo bem utilizado. Pessoas, projeto, produto e processo, tá? 4 P's, beleza? Tem o RUP as seguintes linhas mestras e esqueletos, né? Ou templates, certo? Para os membros que de um ciclo de produção, temos a parte do cliente e a avaliação do processo do projeto pela sua gerência. Então, ajuda esses programadores a manterem concentrados no projeto. Então, aqui eu vou ter uma divisão na parte em que o cliente e a avaliação do processo de construção do sistema, tá ok? Da gestão de requisitos, certo? Ele trabalha especificamente com cases, né? Que são os casos de uso, tá? E os cenários também no qual eles estão inseridos, certo? Então, por exemplo, isso aqui é pronto. Por exemplo, o que a gente tem aqui, ó? Solicitação dos principais envolvidos, olha aqui, o primeiro documento, depois tem o documento de visão, casos de negócio, então o glossário, certo? Lista de riscos, plano de desenvolvimento de software, esse documento aqui a gente vai construir, plano de implantação, documento de arquitetura de software, tá? Modelo de implantação, modelo de design, modelo de análise. Então, tudo isso está dentro de requisitos, certo? Que o também faz isso. Deixa eu ver aqui. Vou passar essa parte aqui, que eu quero chegar logo aqui. Pronto.
Eu queria chegar nesse ponto logo aqui, que é o ponto onde a gente trabalha com as fases do RUP. Tá? Então, indicam a ênfase que é dada ao projeto, né, em um momento específico, tá? Então, o projeto ele é dividido principalmente em 4 fases. A concepção, a elaboração, a construção e a transição. A gente já viu isso aqui na nossa primeira aula, tá? Onde a gente tinha que a concepção é a ênfase do escopo do sistema, tá? A elaboração é a parte de arquitetura, quais ferramentas eu vou utilizar. A construção é o desenvolvimento em si e a transição tem ênfase na implantação desse sistema. Então, essas 4 fases aqui, né, elas são específicas aí para o RUP. Tá? Fase de concepção, fase de... Vou pegar aqui, por exemplo. Fase de concepção, né? Delimitação do âmbito do projeto, né? De business case, né? As partes interessadas, né? Os stakeholders. Lembra lá dos stakeholders do Scrum? Pois é, são as partes interessadas, né? Concordem com os objetivos, né? A arquitetura e o planejamento do projeto. Beleza, concepção, tá? Concepção, teve a concepção aqui do projeto, eu vou para a fase de elaboração. Então, aqui eu tenho a análise da extensão do sistema, problemas a serem resolvidos, certo? O que realmente o cliente quer. Definição de uma arquitetura estável e robusta para todo o sistema, certo? Se você vai utilizar qual tipo de banco de dados, qual tipo de linguagem de programação, essas coisas. Busca complementar, levantamento e documentação desses casos de uso, beleza? Na construção, começa o desenvolvimento físico do software, produção de códigos, testa alfa, beta, gama, essas coisas. Tá? E a fase de transição é a entrega, né, que é o deployment, que é quando você entrega o produto, né, o software, né, que é realizado, né, o plano de implantação, de entrega e acompanhamento da qualidade do software. Tá? Então, é nessa fase de transição. Os produtos, né, que são as releases, as versões, devem ser entregues e ocorrer... e continuar de acordo com a satisfação do cliente. Tá? Resumindo, pessoal, eu tenho as fases, certo? As fases desse RUP, tá ok? Deixa eu ver se eu consigo pegar essa imagem em português para melhorar aqui o entendimento da gente. Pronto. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Então, aqui, pessoal, o que a gente tem? Eu tenho as fases de iniciação, certo? A fase de elaboração, construção e transição. As 4 fases. Cada fase dessa tem um conjunto de interações, que são ações que ocorrem dentro da construção. E aqui eu tenho algumas disciplinas que são aplicáveis dentro desse processo. Então, por exemplo, eu tenho modelagem de negócios, certo? Na qual eu tenho ali a concepção. Então, observem que pelo gráfico, ela participa mais da fase de iniciação, ó. Tá? Deixa eu copiar esse negócio. Ó, modelagem de negócios, business modeling, tá? Ela participa mais da fase, dessa primeira fase aqui, de iniciação, que é onde eu tenho toda a ideação, certo? E observe que ela vai se disseminando aqui, ó. Quando ela chega na fase de transição, ela praticamente não existe, tá? Então, o ponto alto dela é na fase de iniciação, beleza? É bom que a gente consegue analisar esse gráfico bem direitinho. Tá tranquilo, pessoal, até aqui? Tá tranquilo, pode continuar. Pronto. A segunda disciplina, né, tá relacionada com os requerimentos, certo? Ou também os requisitos, tá? Nesses requisitos, observem que ele começa um pouquinho depois da modelagem de negócio, mas bem em paralelo com ela. E ele sobe aqui, ó. Então, ele está sendo utilizado basicamente, em sua maior parte, na fase de iniciação e de elaboração. Observe que quando chega na transição, ele praticamente não existe mais também, tá? Então, ele participa onde, ó? Em alto e bom som,
na iniciação, elaboração, na construção ele já fica já bem menor e na transição ele existe mais. Tá? Análise e design, né? Onde você faz a análise do sistema. Então ele já é saindo aqui da iniciação, então ele já fica bem forte. Aí lá acontece grande parte na elaboração, certo? E aí ainda tem algumas idas e vindas aqui na construção, mas quando ele chega na transição, também já quase não existe mais essa análise e design. A implementação, pessoal, que inclui o teste e a entrega, tá? Opa, perdão. O teste e a entrega aqui tem gráficozinho separado, tá? A implementação, que é esse amarelo, certo? O que acontece, ó? Ele não inicia aqui na fase de iniciação, bem fraquinho, certo? Na elaboração, ele já tem o seu início, porém, na parte de construção é onde ele é bem mais forte, ó. Durante toda a fase de construção, onde ele fica forte. E na transição, ele já tem uma participação, que é quando eu faço aquela questão do treinamento, certo? Que eu vejo alguns erros, eu volto e testo novamente e coloco na implementação. Pessoal, observe como os testes eles são feitos de acordo com o desenvolvimento do projeto, com as releases. Então, toda vida quando eu gero uma release, certo? Que é uma versão do software, o que acontece? Eu testo, olha aí, ó. Ele testa o verdinho e desce. Uma nova release, ele testa e desce. Outra release, ele testa e desce. Testa e desce. E aqui, ó, o teste maior é no fim da construção, tá? Ele testa e desce novamente e se encerra na transição. O deployment, que é quando você entrega o produto, né? Observe que é no final da construção e aqui o seu pico mais alto na transição, aí no início da transição. Aqui a gente tem gerenciamento de configuração e mudanças, certo? Gerenciamento do projeto. O gerenciamento do projeto ele é do início ao fim. E o ambiente no qual você trabalha, né? Sempre é escolhido um ambiente no início, passa a fase, escolhe outro ambiente na outra fase, e assim sucessivamente. Então, toda interação, tudo o que acontece no processo de desenvolvimento do software, todas essas disciplinas, elas passam por fases. E aí, quando vocês forem me construir o documento de visão, lá no final vocês vão ter que fazer um gráfico parecido com esse, utilizando o RUP, na qual vocês vão me dizer, basicamente, onde que cada fase de vocês vai estar acontecendo. Porque é o seguinte, se, por exemplo, a modelagem de negócio de vocês, do projeto de vocês, não precisar entrar na construção, então ela inicia aqui e termina bem aqui na elaboração. Então já tem uma diferença, tá? E aí vocês vão me mostrar um negócio chamado workflow. O workflow é quando a gente consegue encontrar um momento onde todas as fases estão sendo, onde todas as disciplinas estão sendo utilizadas, certo? E a gente tem que identificar em qual fase isso acontece. Então, se eu fosse fazer um workflow aqui, onde que eu consigo enxergar que todas as disciplinas estão sendo executadas ao mesmo tempo? Onde tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo? Quem é que me ajuda aí? Na construção, né? Na construção. Na construção? Vamos ver aqui, ó. Na construção, se eu pegar ela bem aqui, ó, vou fazer uma reta bem aqui, ó. Essa minha linhazinha verde. Nossa, que linha reta. Eu tenho uma partezinha da modelagem de negócios, eu tenho a parte dos requisitos, eu tenho uma parte de análise, eu tenho uma parte de implementação, eu tenho uma parte de teste, o iniciozinho do deployment, de configuração, gerenciamento de projeto e do ambiente, environment. Então, nesse pontozinho aqui, esse pontozinho que eu fiz aqui de verde, o nome disso daqui é workflow, certo? Então, o que vocês vão ter que fazer para mim em um dos documentos? Vocês vão ter que me mostrar em qual fase vai estar se construindo o workflow do projeto de vocês. No caso dessa daqui, é na fase de construção. Mas nada impeça que a de vocês aconteça na elaboração, por exemplo. Vai depender de como vai estar esse gráfico de vocês.
Então, aqui é bem Então, subjetivo. Oi. Então a gente vai fazer É como... isso antes mesmo de ter certeza. É tipo uma estimativa de quando vai estar ocorrendo. Ou isso Isso, é é uma depois a gente estimativa. já ter planejado. Isso, é uma estimativa, tá? Que vocês vão estar fazendo no documento de visão. Mas eu acho que vocês vão fazer esse gráfico somente, deixa eu ver aqui, lá para o dia 18 de março, que é quando a gente já tem finalizado 3 documentos, aí vocês vão retornar para o documento de visão para poder colocar esse gráfico, tá bom? Então, só estou mostrando no qual vocês vão estar utilizando, beleza? Deu para Pois entender o beleza. RUP? Basicamente, pessoal, o RUP é isso aqui, certo? Ele pega essas 4 fases, certo? Iniciação, elaboração, construção e transição, aplica disciplinas, certo? E verifica em quais as interações estão utilizando. E aí te dá um workflow. Basicamente, o que eu quero do RUP é isso com vocês. Ficou tranquilo? Alguma dúvida? Não. Ficou, Cleisla, dúvida? Não. Não? Massa. Aí, beleza. Então, se a gente pegar aqui o... Então, qual vai ser a atividade que a gente vai estar fazendo, certo? Essa semana, tá? Vocês vão pegar aquelas reflexões, certo? Essas reflexões aqui, que eu vou colocar aqui agora para vocês reverem novamente, tá? Essas reflexões, beleza? Vão responder essas questões, certo? Com um ponto de vista de vocês, tá? Então, do ponto de vista de cada um, grandes projetos podem ser gerenciados de forma ágil? Como isso é possível? Isso é confiável? Vocês vão responder essas reflexões, tá ok? E a partir do texto que eu coloquei lá no Classroom, vocês vão fazer um resumo de como que se dá o plano lá de marketing que eu coloquei, tá? Então, aqui é um exemplo prático do Scrum em uma campanha de marketing, tá? Então, vocês vão ler esse texto que eu coloquei lá para vocês, dá só 3 folhas, bem rapidinho, tem muito espaço, então é bem de boa. Rapidinho vocês leem e fazem um resumo. E vocês vão me enviar esta atividade, tá? Deixa eu só parar aqui a gravação.